Finalmente veio aí o top 10. Finalmente a gente já está na reta final do BBB. O famigerado top 10, que é a marca desse movimento. Chegamos mesmo no top 10. As redes sociais estão chateadas porque o Boninho não fez aquilo que elas pediam para ele fazer, que era expulsar o Bila e o Davi. Mas não rolou, né? Muita gente, convenientemente nas redes sociais, esqueceram da Fernanda, como eu falei para vocês diversas vezes aqui. No VT ali, que eu contei para vocês, estava muito claro que foi o Bila quem começou a briga, depois dele ter ofendido o Matheus. Só que eu não vou relembrar isso de novo, eu não vou te contar toda essa história de novo. Tá aí no card, você dá uma olhadinha lá. A gente só precisa puxar toda essa introdução, porque o pós-eliminação da Lady deu início a uma grande recalculada de rota lá dentro. O Bila, sim, o cara acha que ele tá sendo forte aqui fora. E aí ele pediu para ir pro paredão outra vez, porque ele precisa ter a certeza de que ele é forte. Eu não preciso dizer para vocês aonde é que isso vai dar, né? Não preciso contar para vocês que isso não vai terminar nada bem. Aí de madrugada a gente ainda teve o Davi também dando uma mexida nos pauzinhos dele ali, já começando a pensar no top 5, já começando a pensar como é que ele vai agir nesse top 5, já colocando ali a caraminhola na cabeça da Alane, da Bia, do Matheus. Teve também aí uma pequena, não vou dizer discussão, porque eu acho que não foi, mas um pequeno debate, uma conversa dele com a Fernanda, aonde ele esclareceu algumas coisas. A Fernanda já pegou outras, e aí a gente já vai ver esse movimento de uma nova narrativa surgindo do Davi versus a Fernanda. Eu acho que vai ser interessante nessa reta final a gente ter isso tudo. Acho que vai ser interessante a gente ver essas coisas acontecendo. E no fundo, vou ser sincero para vocês, me parece que muita gente ali dos gnomos é muito ressentido porque eles não conseguem fazer as mesmas coisas que as fadas estão fazendo para aparecer. Eu só acho que falta pro pessoal dos gnomos entenderem que ali eles não estão de férias de fato, eles estão trabalhando. E que eles precisam entregar alguma coisa. Sabe por que eu tô falando isso? Porque veio aí a promessa que o Davi, o Matheus fizeram de se jogarem na piscina. E eles se jogaram mesmo. Tá aqui pra vocês verem. Estavam lá, obviamente que eles estavam com a sunga na frente, as meninas estavam segurando os peitos, mas eles cumpriram a promessa, pularam ali sem roupa. Tem uma cena polêmica que tá rolando nas redes sociais agora, justamente do que parece ser a piroca do Matheus. Enfim, tem gente dizendo que ele tá segurando a sunga, de outro ângulo parece que ele levanta a mão e aí o negócio dele aparece. Isso a gente vai descobrir na edição de hoje e no segundo vídeo do dia eu conto pra vocês. Mas que eles cumpriram a promessa, cumpriram. Foi engraçado de ver. Não tem como eu também não falar pra vocês que finalmente veio aí a confirmação do top 10. Finalmente veio aí, também com esta confirmação do top 10, como é que vão ser as semanas finais do BBB, o tal do modo turbo. Vou mostrar pra vocês como é que a Globo acabou de divulgar nos sites da internet. Eu vou mostrar para vocês aqui o Notícias da TV. O Notícias da TV já pegou tudo o que vai acontecer, já tem lá, vocês vão acompanhar comigo agora como é que vai ser isso. Não que eu já não tivesse contado para vocês antes, mas agora já tá confirmado como é que as coisas vão ser. Rapidinho aqui, só preciso colocar para vocês, para aparecer aqui para vocês. Enfim, vamos lá, dar uma olhada. Tá falhando aqui. Depois eu falo para vocês então. Vamos lá começar
com a madrugada. Vamos lá começar contando o que foi que aconteceu na madrugada depois da eliminação ali da Lady e a grande recalculada de rota que o programa tomou, viu? E fiquem atentos, a Fernanda vai ter um maior destaque agora. Fernanda passou boa parte do BBB dormindo, mas que ela vai ter destaque, ela vai ter. Inclusive, foi isso aí que eles estavam falando de madrugada. Logo após a eliminação da Lady, a Fernanda disse que o Davi só vai sair com as pessoas certas. E não adianta eles tentarem montar um paredão que for, que ele só vai sair com a galera dele. A Pitel disse que ela acredita que o paredão foi entre o Bila e a Lady e que o Davi e o Matheus só foram passear lá. Na verdade, o paredão foi só sobre a Lady, né? 88%, não esqueçam disso. Aí a Fernanda disse que ninguém pensou diferente disso e que o Davi e o Matheus entraram no paredão de lambuja. Não foi de lambuja, né? Porque foram elas que colocaram eles lá. Aí a Fernanda repetiu que o Davi só sai com a galera dele. E aí a Pitel diz que, pra ela, se o paredão que eles montaram com a Alane tivesse dado certo, a Alane teria vazado e a Raquel teria voltado. Naquele paredão, a Bia e a Alane conseguiram eliminar a Raquel, só pra lembrar disso. Aí a Pitel diz que eles já presenciaram muita coisa ruim do Davi e que parece que isso nunca teve peso suficiente pro público aqui fora. Aí a Plantana, no meio disso tudo, disse que quando ele falou que ele perdoava a Lady, isso pode ter facilitado muito as coisas com o público aqui fora. Aí a Fernanda disse que talvez não, porque isso pode não ter pegado bem aqui fora, porque se lá dentro eles não compraram o pedido de desculpas do Davi, e lá aqui fora igualmente ninguém teria comprado isso. Ok, a Fernanda tem um ponto com relação a isso. Mas uma parte do público comprou sim essa narrativa do Davi. Comprou sim o pedido de desculpas dele. Como não veio esse pedido de desculpas porque a Lady não aceitou, ficou ruim e ficou mal para ela mesma. Então, se a Fernanda acha que isso foi ruim pro Davi, não foi. Acabou sendo até benéfico para ele, porque as pessoas viram ele de outro jeito. Depois ela falou, como é que ele pede perdão pra menina, pede desculpas pra ela e depois vai lá, diz que é humilde e aí arruma uma briga com o Bila e tal. Então ela não tá tão errada em falar desse jeito também. Só que o público, quando comprar uma narrativa, que é o que a Pitel falou, nada do que eles fizerem vai ser considerado ruim. Ao contrário, vai ser sempre considerado bom. Pitel tem uma visão de jogo muito boa. Só falta ela saber aplicar isto na prática. Aí o Bila estava conversando com o Buda e ele falou que ele precisa enfrentar o Davi e a Bia no paredão. Ele seguiu debatendo com o Buda sobre o discurso do Tadeu que ele não entendeu, diga-se de passagem. E ele seguiu afirmando que o discurso do Tadeu era sobre ele, que o Tadeu descreveu ele todinho. Aí o Buda estava conversando com ele e falou que ele acreditou que quem ia sair era o Davi, por causa desse negócio de seguidor, por causa de ter chamado a atenção do público e tal, porque lembrando, o Davi entrou pelo público. Só que aonde é que o Davi apostou alto no BBB de jogar as próprias roupas na piscina para deixar a sua marca no BBB? Isso não faz sentido, inclusive para eles lá dentro que estão vendo o Davi todo o tempo. Aí o Bila disse que ele precisa então enfrentar o Davi e a Bia no paredão, até para ele saber se ele tem condições de chegar no top 3, de chegar na final do programa. A gente sabe que não tem, mas ele acredita que ele tem. Aí o Buda disse que se a treta do Davi com o Bila fosse tão grande assim, tão relevante, o paredão seria sobre os dois e não sobre a Lady. Só que aí os dois esqueceram que a Lady tinha problemas muito maiores com o Davi do que o Davi com o Bila. O problema do Bila só vai se refletir no próximo paredão que ele for. Aí o Buda citou a Juliette e que a Juliette era tida como favorita e que ela derrotou o Gil no último paredão e que pode acontecer a mesma coisa com o Davi, dele ser derrubado no último paredão.
Só que o Buda esqueceu o seguinte nesse argumento dele. A Juliette, em toda a sua trajetória no BBB 21, só foi para 3 paredões, sendo que apenas 2 desses paredões foram dentro do jogo regular. O último paredão que ela foi porque não tinha mais opção, ela tinha perdido a prova do finalista. Foi o que sobrou. Aí o Buda insiste nessa visão de que se o Davi fosse tão forte assim, ele teria conseguido tirar o Bila depois da confusão do Sincerão e que a volta do Bila é um sinal de que o Davi não é tão forte assim com o público aqui fora, pelo menos não como eles pensam. Aí o Buda não percebe a contradição que ele fala aí pro Bila, inclusive ele cria essa expectativa no Bila. Se o paredão não era sobre o Davi e o Bila, mas sobre a Lady, como é que o Davi derrotaria o Bila se o público queria justamente eliminar a Lady por causa do que ela fez pro Davi 2 semanas atrás? Não faz sentido. O Buda esqueceu a piscina. O Tadeu lembrou a piscina diversas vezes no discurso dele. Inclusive, o grande destaque foi quando o Tadeu falou que a Lady naufragou na piscina do BBB. Foi isso que eliminou ela. E aí, o Bila continua insistindo nessa visão. Ele falou pro Buda, falou pra Plantana que ele precisa ir pro paredão de novo, que ele insiste, porque senão ele nunca vai ter certeza se ele tem condições de passar, de chegar ali na frente, de avançar mais pro jogo e tal, porque ele tá fazendo esse movimento de jogo e não tá dando lá muito certo. E aí ele faz uma pergunta pra Plantana, enquanto ela tava ali na cozinha, e pergunta pra ela aonde é que ela queria estar, porque afinal o que é chegar no top 10 pra ela. Aí a Plantana responde pro Bila que ela queria era estar na casa dela, que ela não queria mais estar no BBB. Ela já deu a entender que ela já tá passando do tempo de continuar ali dentro do BBB. Aí depois a Pitel tava conversando lá no quarto dos gnomos e ela tava falando sobre o Davi. E a Pitel tava contando pra eles que sim, pra ela, de verdade, ninguém das fadas vai sair quando eles forem ao paredão. E que o Davi não vai sair, o Davi não vai cair. Aí o Bila disse que as meninas ali, a Giovana, a Pitel e a Fernanda, estão colocando o Davi numa pose de imbatível. Só que aí a Pitel disse que não é isso que o Bila pensa, que não é assim que as coisas funcionam. E aponta que eles colocaram o Davi no paredão após uma da grande merda que o Davi fez e, pelo menos no que eles consideraram, né, que foi a expulsão da Vanessa, e que ainda assim ele voltou e continuou com força. Aí a Pitel lembrou pro Bila, faltando 20 dias pro programa acabar, como conseguir derrubar o Davi nesse momento. Como ela vai conseguir, de todas as formas, juntar força para ir de encontro ao Davi? É impossível. Aí o Bila responde que teve um paredão, que eles acharam que ficou entre o Michel e o Davi, então que isso é um sinal de que o Davi não era forte e tal. E que se eles pensarem melhor do que o Davi, a Alane e Isabelle bateram 5 paredões e que a Bia bateu apenas em 3, então que a Bia seria o mais fraco entre eles. Mas ainda assim, isso é muito incompatível com a realidade que se mostra para eles sobre o que está acontecendo aqui fora. O Bila tem esse pensamento de coach dele que, sinceramente, atrapalha muito mais do que ajuda ele dentro do BBB. O grande problema do Bila é esse. Ele cria uma realidade e ele quer viver naquela realidade. E quando ela é confrontada com o mundo real, ele fica perdido, ele não sabe o que fazer. Aí depois a Pitel diz que quem vai ganhar o BBB vai ganhar de qualquer jeito, já tá definido. Não tem como eles lá dentro tentar mudar essa realidade. Aí o Buda pergunta quem a Pitel acha que vai pra final. E ela responde que pra ela, o Davi e a Bia já chegaram na final. E que a melhor chance que eles têm ali é tentar quebrar o resto. É tentar quebrar a Alane, tentar quebrar o Matheus e tentar quebrar a Isabelle. E aí a Pitel diz que tudo o que eles estão vivendo ali, tudo que eles estão sentindo ali, sobre o Davi ou sobre a Bia, nunca tem peso na votação. O público nunca leva isso em consideração.
Aí o Buda disse que uma pessoa que acha que poderia arranhar o Davi seria a Pitel, que estava na hora de botar a Pitel no paredão. E ela disse que para ela, o próprio Buda poderia tentar arranhar o Davi de alguma forma. Aí a Pitel também diz que a Fernanda poderia tentar quebrar uma das meninas, porque ela já quebrou uma vez quando ela conseguiu eliminar a Denisiane. E aí a conversa deles vai evoluindo um pouquinho, a Pitel ali conversando com o Buda. Vejam aí nessa imagem como é que ela estava com o Buda no colo. O Buda, que passou dias ali reclamando que não recebeu foto da mulher dele, provavelmente deve achar que a mulher dele, ou ex-mulher, deve gostar de vê-lo deitado no colo de outra mulher, recebendo o carinho dela, né? Eu acho que falta ainda muita maturidade para este menino entender que ele não deve fazer isso, porque isso acaba sendo uma postura muito inadequada, especialmente para um homem casado. Se ele ainda estivesse namorando, ainda vai, mas o cara é casado oficialmente com a mulher, e aí fica essa coisa complicada, feia, até pra ele. E aí a Pitel continuou fazendo carinho nele e tal. Depois, não reclama quando ele sair e descobrir que ele tá solteiro, só pra vocês verem aí. Aí depois eles foram lá pra cozinha da Xepa. A Pitel então armou um plano que ela achou interessante para tentar bater as fadas. Convencer todo o grupo deles, dos gnomos, a votarem entre eles mesmos, a votarem especialmente no Buda. Qual é a ideia deles? Na cabeça deles é justamente, a gente vai votar entre a gente, e aí lá do outro lado eles vão se coçar para ter que votar entre eles. Ela falou isso num tom de brincadeira, obviamente, mas tem um fundinho de verdade ali, porque eles acreditam que o Buda tem alguma força, que o Buda pode, de uma certa forma, derrotar alguém das fadas. Eu acho que isso não vai acontecer de uma forma tão cedo como eles estão acreditando, né? A brincadeira continua e ela disse que se ela for pro paredão e tiver, por exemplo, um contragolpe, ao invés de puxar uma das fadas, ela puxaria o Buda, justamente para ter duas torcidas contra um. Então, apesar dela fazer isso tudo num tom de brincadeira, tem aí um elemento que é importante nesse jogo, que é justamente tentar forçar o 2 contra 1, porque assim eles conseguiriam eliminar uma das fadas. Pode ser que isso funcione, dependendo muito, mas muito aí de como é que o público está recebendo os gnomos. Se a Pitel tem mesmo alguma torcida relativamente forte, eu acho que ela não tem. Eu acho que dos gnomos, a única pessoa realmente forte, capaz de bater o Davi, desculpa, Davi não, né? Mas capaz de bater uma Alane, capaz de bater uma Bia, ou até mesmo uma Isabelle, é a Fernanda. Porque lembrem-se só, esse esperneio todo para tentar expulsar o Davi e o Bila foi muito da torcida da Fernanda. Então eles têm alguma força. Então acredito que se a Fernanda de fato conseguisse um paredão que fosse favorável para ela, talvez até ela conseguisse derrotar uma das meninas. Coisa que a gente vai ter que descobrir lá na frente. Mas neste momento, a única certeza que a gente tem é o seguinte: a Fernanda ainda não tem toda essa força e o pessoal dos gnomos não são fortes para bater com o pessoal das fadas. Isso vai ser uma coisa que eles vão descobrir na prática. Aí a Pitel foi conversar com a Fernanda, aí a Fernanda estava contando que ela realmente começou a ver o outro lado da Lady quando a Lady se aproximou delas, e aí que ela gostou de conhecer esse lado da Lady, e que foi bom, inclusive, ela ter mostrado esse outro lado dela antes dela sair. A Fernanda também admitiu que ela viu coisas legais nas fadas, que antes ela não se permitia ver. Interessante, né, esse movimento que a Fernanda tá fazendo ali. Não sei se ela tá tentando se aproximar das fadas. Eu não vejo que seja desse jeito. Eu vejo que ela tá pelo menos tentando ter uma abertura com as fadas. Não sei se isso vai levar, por exemplo, a uma certa proteção das fadas com relação a Fernanda. Porque depois da conversa que ela teve com o Davi, as fadas já estão meio desconfiadas com ela. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a Fernanda tá indo para esse lado, tentando fazer essa ponte com as fadas,
para que no momento que ela precisar largar os gnomos, ela já tem ali um pezinho do outro lado, porque de uma certa forma o quarto dos gnomos vai fechar, eles vão ter que conviver ali com as fadas, vão ter que dormir no mesmo espaço, vão ter que passar grande parte do dia convivendo dentro do mesmo espaço, porque a casa vai ficar restrita. Então eu acho que ela já está começando a criar essa abertura que pode render para ela um avanço mais no jogo. Talvez, né? É uma teoria que eu tenho aí. E depois ela disse que independente dela estar no jogo ou não ali, ela tá vendo o lado humano daquelas pessoas, que ela tá vendo que aquelas pessoas não são um bicho de 7 cabeças, que não é nada ruim do que ela tá percebendo e tal. E aí depois, ela também tava dizendo lá que o Bila foi fazer o VT dele, que ela tava irritada, era com a atitude do Bila, que ela tava irritada porque o Bila tava lá falando do top 10. Teve uma cena dela que ela falou que o Bila chegou e perguntou pra ela o que ela achava de estar no top 10. E ela falou que pra ela tanto faz, porque para ela conseguir vencer, ela ainda tem que derrotar 9 pessoas. Então é muita gente ainda que ela precisa bater e que talvez ela nem tenha condições de chegar nisso, que talvez ela nem tenha tempo suficiente para isso. E aí a Pitel disse que é por isso que ela não quer se abrir, que ela não quis se mostrar o jogo dela, justamente para ela não ter uma compaixão com a história das outras pessoas, e que ela percebeu que as meninas lá das fadas também têm as suas qualidades, as suas coisas legais, e que ela apenas não está interessada em saber. Aí depois a Fernanda fazendo toda essa encenação ali, porque enquanto o Bila estava conversando com ela, ela fechou o olho. Então ela já não estava afim de ouvir o Bila. E aí ela levou atenção porque a produção achou que ela estava cochilando no lado externo e isso não pode. E aí ela foi pro quarto dos gnomos, a Pitel foi atrás, perguntou o que tinha acontecendo. E aí a Fernanda conta que ela estava sentada lá na cadeira da área externa, porém ela estava com os olhos fechados enquanto o Bila fazia esse VT ali, falando as coisas de coach que ele normalmente fala. Aí a Fernanda disse que não estava afim, não estava com paciência de ouvir as coisas do Bila. A Fernanda realmente está começando a criar um rancinho do Bila. Sim, isso já está começando a aparecer. Já está começando a ficar bem claro ali que a Fernanda não está suportando tanto o Bila, viu? Isso daí vai ser uma diferença enorme. Gente, eu vou mostrar para vocês essa imagem aí quando eu for falar da piscina, tá? Vou falar porque esta imagem tá muito polêmica, mas daqui a pouco a gente fala dela. Aí, a gente teve a Bia conversando com a Alane depois desse paredão. E parece que o que a Pitel disse pra Bia depois do que aconteceu ali, deu uma mexida nela. A Bia disse que a Pitel deixou ela se sentindo muito mal depois do Sincerão. Aí a Bia disse que ela entende que a Pitel precisava arrumar um argumento, mas que ela ficou mal com o argumento da Pitel, de que ela queria tirar todo mundo ali quando os artistas apareciam e que só ela queria ou podia ter o direito de conversar e falar com os artistas. Aí a Alane diz pra ela que se ela tá tranquila com o coração dela, a opinião da Pitel sobre o comportamento dela não importa. Só que aí a Bia já estava emocionada porque a Lady foi embora e não deu bola para ela. A Lady não quis conversar com ela. Aí a Alane disse que ela não pode deixar com que o pensamento da Pitel sobre ela entre na cabeça dela, porque isso acaba criando um problema para ela. Aí a Bia disse que a Pitel não precisava fazer isso, ela não esperava que a Pitel pensasse isso dela e que de alguma forma ela admira a Pitel, que ela gosta da Pitel, pelo menos, e que ela vê algum potencial na Pitel. E que ela continua mexida porque a Pitel falou essas coisas dela e que a Lady, quando foi embora, não deu bola pra ela. E aí ela prometeu que ela não ia fazer mais isso que a Pitel apontou, que ela queria melhorar. A Alane disse pra ela que a Pitel quis dizer que a Bia se sentiu no direito de se achar mais importante do que os outros colegas lá do BBB para pedir música pros artistas, para pedir que os artistas cantassem pra ela.
Aí a Bia prometeu que ela não vai mais pedir música, que ela não vai mais pular nos artistas, que ela não vai ficar igual uma doida e que não vai fazer isso apenas porque a Pitel quer que ela faça, mas que ela quer melhorar, porque isso é por ela. A Alane diz que a Pitel deve achar que todo o erro deve ser julgado a ferro e fogo, quando na verdade não é assim, né, gente? A Pitel tem razão quando ela fala sobre a Bia ser muito inconveniente. Aí a Bia diz que ela não quer julgar quem é certo e quem é errado nessa história toda e tal, mas que quem tá saindo são as pessoas do outro lado, não são eles das fadas. Então, se tem pessoas que estão saindo do outro lado, é porque são as pessoas lá do outro lado que tem alguma coisa de errado. E tem, né, gente? A gente sabe que tem ali de errado. Eles não conseguiram conquistar o público. Mas não dá pra gente negar que a Pitel deu uma mexida muito grande na Bia. Se a Bia vai aceitar isso aí, se a Bia vai aceitar todo o conselho que a Pitel deu pra ela, isso é outra história. Isso a gente já vai descobrir lá na frente. Agora, que a Bia realmente é inconveniente nas festas, ela é muito inconveniente. Ela transforma algo muito menor em uma coisa maior. Ela amplifica demais coisas que não precisam ser amplificadas. Grande problema da Bia, na minha visão aqui de jornalista, prestando atenção no que ela faz, é justamente essa. Ela precisa começar a prestar atenção nela mesma e não ficar caindo muito em cima das coisas dos outros. E aí o Davi foi conversar com a Isabelle depois lá do paredão e disse que as meninas não pularam com ele na piscina para comemorar que ele voltou. O Davi já tá caçando a narrativa dele. Ele já tá caçando a narrativa das últimas semanas do BBB. E ele reclamou com a Isabelle que as meninas não pularam com ele na piscina para comemorar a volta dele no paredão. E ele disse assim pra Isabelle que quando ele tava no paredão, que quando elas estavam no paredão, aliás, ele igualmente pulou com elas para comemorar e que faltou ali um pouquinho de suporte para ele, que ele não se sentiu assim. Aí a Isabelle disse para ele que achou que iam os dois homens pelados pularem na piscina e que não seria adequado para as meninas pularem peladas junto com eles. Mas ele continuou insistindo que ele não gostou da atitude das meninas e que ele esperava que isso fosse diferente. E aí ele foi lá pro quarto das fadas, foi conversar com as meninas e disse que ele não sentiu reciprocidade delas. O Davi fez essa mesma reclamação pra Bia e pra Alane sobre ele não sentir a reciprocidade dela no momento em que ele voltou do paredão. Ele estava muito mexido com isso. E aí ele começou a questionar o top 4 das meninas, caçando essa narrativa dele para chegar no top 5, caçando tudo o que ele precisa para isso. Eu achei cedo demais para ele correr atrás disso agora. Ainda tem pelo menos uma semana para ele fazer isso. Mas ainda assim não dá pra gente dizer que ele não tá fazendo esse jogo andar. Ele tem que tirar mais 5 pessoas para justamente ele começar a pensar nisso. Mas já tá pelo menos dando os primeiros passinhos agora. E aí ele descobriu que a Alane coloca ele em último lugar. E ela igualmente descobriu que o Davi coloca ela em último lugar. E que ambos podem ser alvos um do outro no momento em que eles precisarem se votar. O assunto entre eles, gente, é o mais do mesmo. É algo que ele já tinha falado antes, desse negócio do top 5. Só que aí a Alane disse que ela ficou muito triste em saber que ela tá na lanterninha da lista de prioridades dele. Ou seja, ela vai ser votada quando chegar no top 5. Eu não ficaria, sabe por quê, gente? Porque talvez as fadas sequer precisem votar entre si. E que talvez, a gente não sabe ainda, talvez nem as 5 fadas cheguem no top 5. Pelo menos não na configuração que a gente tá vendo. Muita coisa ainda pode acontecer. Tudo leva a crer que as 5 fadas vão chegar juntas lá. Mas pode ser que tenha alguma coisa aí no meio. Porque tem o fator Fernanda, a rivalidade que o Davi tá lá buscando com a Fernanda. Essa rivalidade que pode sim fazer o jogo dela dar uma crescida nesses últimos dias. Então pode ser que isso realmente aconteça de uma forma diferente.
talvez não seja do jeito que o Davi está planejando que vai ser. Então não dá para agora, por isso que eu digo para vocês que é muito cedo para ele caçar essa narrativa. Mas aí as meninas já estão cientes, e ele falou isso para elas de forma justamente a deixá-las cientes que agora, quando chegar no top 5, é cada um por si. Como se elas já não soubessem disso, né? Mas enfim, as meninas pontuaram que elas têm montado aí o pódio delas, essas coisas e tal, é mais do mesmo, gente. É por isso que às vezes eu tenho até preguiça de ficar falando dessas conversas deles, porque é muito chato, é o mais do mesmo. O Davi, às vezes, é muito chato quando ele vai buscar essa narrativa dele, então é chato a gente ter que falar. Mas ele já deixou isso claro e esclarecido aí para quem quisesse ouvir. A prioridade do Davi é a Isabelle e a prioridade das meninas são elas mesmas e o Matheus, que entra ali na rabeira da lista delas também. O Matheus também entra na rabeira da lista do Davi. O Matheus acaba sendo o elo de união entre as meninas e o Davi. Eu acho que vocês já tinham entendido isso antes, né? Mas enfim, as meninas já estão ali. As meninas também conversaram com o Davi sobre a Fernanda. As meninas começaram a dizer que a Fernanda tá começando a querer colocar um pezinho ali do lado delas, que a Fernanda já tá caçando um espacinho ali para ganhar alguma coisa, para ter algum ganho nesse jogo, e que elas não são burras, que elas também não vão dar tanta abertura para Fernanda assim. Vocês estão vendo como a Fernanda pode dar uma crescida nesses últimos dias? Especialmente depois dessa cena que aconteceu na academia. De madrugada, quando já tudo tinha baixado mais, a Fernanda decidiu malhar. E aí ela tava lá na academia e aquele dragão que fica lá começou a berrar, começou a falar. E aí ela tava sozinha e falou pro dragão que depois de 80 dias o dragão resolveu falar com ela. E aí ela começou a conversar, não com o dragão em si, mas com o público aqui dentro, aqui fora. E aí ela falou sobre os filhos, ela olhou para a foto dos filhos, olhou para o dragão, e aí ela começou a chorar. E aí ela estava falando com a foto dos filhos dela, dizendo como é que se luta essa luta, como é que ela consegue vencer isso. Então ela fez um VT muito emotivo, chorando. Isso também convence muito as pessoas aqui fora. Ela diz que ela tá tentando, tanto que ela fala chorando que a mamãe tá tentando. Então ela vai tentar até onde der. E eu acho que a Fernanda entendeu muito bem que ela não vai vencer o BBB, mas que ela precisa, de uma certa forma, sair de lá com alguma coisa e não sair com as mãos abanando. Ela precisa sair levando algum prêmio em dinheiro, que ela precisa desse dinheiro. Eu acho que a Fernanda, ela tá mais preocupada com isso do que avançar nos tops. E por isso que ela fica muito frustrada quando ela não tem uma resposta positiva quando ela precisa. E aí ela se perguntou ali como é que ela faz para conseguir lutar, como é que se luta esta luta, como é que ela consegue derrotar as fadas. Foi isso, assim, que ela fez. E esse é um VT que com certeza vai entrar na edição do programa de hoje. E aí, depois que ela fez todo esse choro na academia, que ela passou por tudo isso, ela foi lá pra cozinha. Tava lá o Davi, as meninas brincando. Aí ela tava rindo, ela tava se divertindo de ver a brincadeira deles. E aí ela foi fazer pipoca e tal, ela só observando. Pareceu que ela, de fato, entendeu que as meninas das fadas têm esse lado legal que o público gosta, e que talvez isso seja o que mantenha elas lá dentro. Aí as meninas já perceberam que a Fernanda quis se aproximar mais dela, e o Davi também já percebeu que precisava conversar com a Fernanda. A rivalidade final do BBB justamente começa nesse momento. A Fernanda chamou o Davi para conversar, para esclarecer aquela conversa que ele soltou no Sincerão de que o Bila tinha traído ela e a Pitel. Essa conversa é um pouquinho longa, a gente vai destacar para vocês alguns dos principais pontos. A conversa começou porque a Fernanda chamou o Davi para conversar enquanto ela estava lá na cozinha do VIP. E aí eles iam falar sobre o Bila. Só que aí o Davi pediu para eles irem lá para fora, para eles conversarem lá fora,
para esclarecer essa situação. Aí a Fernanda, quando ela vai falar sobre o Bila, ela quer saber por que que o Davi disse que o Bila traiu tanto ela quanto a Pitel. E aí o Davi diz que para ele é uma traição, porque o Bila procurou o Marcos para se safar do paredão e escapar dele. E a Fernanda disse que ela, pelo menos naquele dia, não sabia dessa informação e que ela se surpreendeu quando ele revelou isso no Sincerão. Aí o Davi conta que foi o Bila que foi procurar o Marcos porque ele sabia que ele ia pro paredão e que o Marcos poderia puxá-lo pro paredão. E aí ele diz que na visão dele, isto é uma traição. Aí a Fernanda diz que ela não tem grupo, que não existe ali uma convivência de grupo entre ela e os gnomos, que os gnomos são, na verdade, apenas pessoas que se juntaram por uma conveniência. Ela cita que as pessoas que jogaram junto com ela, ou que ela considerava um jogo junto, que era o Pisani e o Nizam, saíram bem antes, e que os outros apenas foram se aproximando e se juntando só para se proteger, que ali nos gnomos não é um grupo de amizades como as fadas são. Aí o Davi diz que pra ele as coisas são na cara, que ele fala na cara mesmo, inclusive que ele tinha falado na cara das fadas o que ele pensa sobre o top 5. E aí ele disse que ele ficou chateado quando ele procurou a Fernanda para conversar. Aí ela disse que agora não era momento porque ela estava falando de jogo lá com os gnomos. E aí ele ficou magoado também quando ela colocou ele no Sincerão e disse que desprezava ele. Aí ela disse que as palavras que eles têm que usar ali no Sincerão, nas dinâmicas, são muito mais pesadas do que as intenções que eles têm. E que naquele Sincerão ela só tinha 3 opções ali. E que era entre ele ou a Isabelle, porque a outra opção era aliada dela. E aí ela disse também que quando o Davi chamou a Yasmin de inútil, foi porque ele acreditava que a Yasmin era inútil e que estava tudo certo. Só que ela, quando apontou ele como alguém a ser desprezado, ela fez isso porque ela precisava, não necessariamente porque ela pensa isso do Davi. Aí ele disse que se falar uma coisa sem acreditar pode soar como falso para o público aqui fora e que ele não faria o mesmo de colocar a Fernanda num apontamento sem ter nada para falar sobre ela. E aí ela lembra, era uma dinâmica, ela era forçada a fazer isso. Aí ele lembrou da dinâmica das cartas para jogar alguma coisa na cara dela. E ele disse que não lascou a carta dela por causa dela ser mãe, mas que na semana seguinte àquela das cartas, ela disse que ele era desprezível. E aí ela disse que o Davi não pode questionar os argumentos dela, porque o argumento dela, a opinião dela é individual. E que é o que ela pensa de fato. E sim, eu sei que é meio contraditório a gente dizer que não quer fazer uma coisa, mas porque é obrigado, e que o que eu tô falando talvez não seja necessariamente o que eu penso, mas que nas entrelinhas é o que eu penso. Então, ela vai jogando isso lá com o Davi. Aí ele insiste que naquele Sincerão, então ela estava desprezando ele. E aí ela disse que para ela aquilo não é um comprometimento e que ela não colocou a Isabelle como alguém a ser desprezado porque ela tem muito mais proximidade com a Isabelle do que com o Davi. E aí ele disse que para ele soou muita ingratidão e que ela não disse, e que ela, pelo menos na coisa dela, ele acreditou que ela tinha que ser grata a ele por não ter estragado a carta dele. E aí ela disse que não é obrigada a ser grata ao Davi por absolutamente nada. E aí ele disse que tudo lá dentro é um jogo, é comprometimento, e que um psil que ele falou virou motivo de voto contra ele no paredão. E aí ela falou pra ele que ela pode até ser vista como uma pessoa que não tá lá querendo se comprometer, e que pra ela tá tudo bem, que ele pode inclusive até usar isso contra ela, mas que eles pensam de formas diferentes sobre o jogo e que eles pesam o jogo de forma diferente também.
E aí ela falou que depois ele pode pegar todas essas informações e usar contra ela nos próximos Sincerões. E que ele não sabia de fato como ela funcionava nesse jogo e que ele pode até falar coisas dela, só que isso vai continuar sendo a opinião dele e não necessariamente o que ela pensa dela ou o que o público pensa dela. E aí ele diz que respeita a opinião dela e que ela é uma grande jogadora, porque se ela não fosse uma grande jogadora, ela não tinha chegado no top 10. E aí o David reforça que ela é uma opção de voto para ele. E a Fernanda disse, eu sei, porque a gente está em grupos opostos, que em algum momento ela vai precisar votar no Davi, que ela não tinha votado no Davi ainda, e que tem muita gente na frente dele para ela votar antes de votar nele. E aí ela também fala que para ela não é um julgamento plausível que ele faz sobre ela, sobre o fato dela não dar um bom dia ou não falar com as pessoas, porque ela disse que tem dias que ela acorda mesmo de mau humor e que ela não quer falar com as pessoas, que ela não quer cumprimentar ninguém, que de uma certa forma ela tem direito sobre isso e que isso não é necessariamente algo ruim. E aí ele também falou que ele pretende procurar o Bila para conversar sobre o que aconteceu lá no Sincerão. E aí ela disse uma coisa interessante, que ela vai deixar que o Brasil julgue o Bila, que o Brasil julgue o comportamento do Bila, que ela não vai fazer isso. E aí ela disse até que é bom eles conversarem depois do esporro que eles levaram lá do Tadeu sobre o que aconteceu no Sincerão. E ela lembra que ela também falou o que ela falou pra ele no Sincerão, porque ela não queria que nenhum dos dois fossem expulsos do programa e que nenhum dos dois perdessem tudo que eles conquistaram ali dentro por causa daquela briga. Então ela já meio que deu esse pezinho ali. Obviamente que isso não vai convencer o Davi, mas ela não tá jogando só com as fadas ou só com o pessoal lá dentro. Ela tá jogando isso pra gente aqui fora. Aí o Davi, depois que terminou essa conversa, ela foi bem longa, tá? Começou umas 4 e pouco da manhã, terminou era quase 6. E aí o Davi foi lá pro quarto das fadas e foi conversar com a Bia. E aí ele disse que a Fernanda tá provocando a Bia, tá provocando a Alane, tá provocando o Alegrete. Ele repassou uma parte dessa conversa que ele teve com a Fernanda pra Bia e disse que ele tá percebendo algumas das atitudes dela. Aí ele disse que a Fernanda vai usar tudo isso contra os três, para justamente conseguir se sobressair, para conseguir de uma certa forma ter um fôlego para avançar mais nessa fase final do jogo. E aí o Davi aconselha a Bia a não apontar coisas pessoais sobre a Fernanda, mas apontar que ela foi humilhada pela Fernanda no Sincerão, que a Fernanda fez uma série de coisas contra ela. Aí a Bia falou que nesse momento agora eles vão apelar, vão dizer que as fadas são as loucas ali da história, que vão querer levá-los aos extremos, que vão querer tirá-los do sério. E aí ela cita que a Pitel riu da cara dela de deboche quando elas brigaram lá no Sincerão, na conversa que elas tiveram, e que percebeu as atitudes debochadas dos gnomos justamente para tirar do sério e tal. Então ela já tá ali também atenta a isso. E aí hoje de manhã ela tava conversando com a Isabelle e disse que ela vê um potencial na Pitel e que eles também enxergam os adversários como potenciais adversários, potenciais fortes, e que eles podem abordar isso de várias formas. Inclusive, elas falam ali das pessoas que elas estão admirando, fala que eles também percebem que tem coisas boas do outro lado. E aí a Bia disse que ela acha que a Pitel sim é muito carismática, mas que ela não precisa ficar puxando o saco da Pitel apenas porque ela acha que a Pitel é carismática. Ela disse que não vai também ficar puxando o saco da Pitel e não vai querer ficar correndo atrás da Pitel por causa de tudo que a Pitel falou pra ela, e que mesmo assim, porque ela vê que a Pitel é uma pessoa carismática, ela vê que a Pitel não vai sair tão cedo do programa e que ela ainda vai avançar muito mais. Ela falou isso justamente para deixar a Isabelle ciente ali que o pessoal dos gnomos vai partir pro ataque. Obviamente que eles vão ter que partir pro ataque, né? Já tá ali nas últimas, não tem pra onde fugir. Aí lá na academia, quando eles fecharam pro invasor,
o Davi foi conversar com o Mateus, e aí ele falou sobre essa relação da Fernanda com o Bila, a Fernanda com a Pitel e as outras pessoas lá. O Davi disse que a Fernanda falou que ela tá esperando o momento do Bila cair no paredão para falar algumas coisas sobre ele, e que ela ia deixar para o Brasil julgar as atitudes dele. Aí o Davi disse que ela é muito falsa por agir desse jeito. Aí o Mateus ficou chocado quando o Davi deu essa informação para ele, porque a Fernanda e o Bila andam juntos lá nos Gnomos e que ela tá agindo assim contra ele pelas costas e que isso não seria legal. E aí ele disse que ele vai usar isso no Sincerão e que ele tá aguardando o momento certo para falar isso pra Fernanda, pra jogar isso na cara dela. E que ele prometeu que ele vai desmascarar a Fernanda de alguma maneira. E ele, inclusive, disse que vai jogar essa pra Fernanda. Ó, tem uma cama sobrando aqui no quarto das fadas, quer vir pra cá e tal? Ele disse que vai fazer isso pra Fernanda mostrar pra ela e pros aliados dela que ela não tem tanta personalidade assim e que ela mudaria rápido de lugar. Eu só acho que ele vai quebrar a cara, porque a Fernanda não vai fazer isso. Uma coisa é a Fernanda ter que dormir no quarto das fadas, porque o gnomo vai fechar. Então isso aí não significa que a Fernanda necessariamente esteja correndo pro lado das fadas. Outra coisa bem diferente é a Fernanda deixar os aliados dela de lado e começar a jogar com as fadas. Isso eu acredito que a Fernanda não vai fazer nesses últimos dias. O que ela vai fazer é tentar evitar ser um alvo de votos das fadas agora, colocando outras pessoas na frente. Isso eu acho que ela vai fazer. Aí a Fernanda foi conversar com a Pitel e a Giovana e sobre essa conversa que ela teve com o Davi. E aí ela disse para Pitel que enquanto todos eles conseguiam ver o Davi como manipulador, como uma pessoa articulada, essas coisas, ela não enxergava isso no Davi até aquele momento da conversa que eles tiveram. E que as coisas que ele faz ali dentro da casa não afetam ela de jeito nenhum e que ela não tem problemas com o Davi para acusá-lo de algo até este momento. E aí ela conta que o Davi falou que não triturou a carta dela naquela dinâmica do Sincerão para dizer que ela precisava ter alguma força nesse jogo. E aí ela lembra que o Davi acreditou que foi uma ingratidão ela ter chamado ele de desprezo. Aí a Pitel falou pra Fernanda que o Davi faz isso porque ele precisa de uma narrativa, ele precisa forçar essa narrativa. Só que aí a Fernanda tem um ponto que o Davi esqueceu nessa conversa. Quem impediu o Davi de triturar a carta dela naquele Sincerão foi a Vanessa, porque foi a Vanessa que falou que ela não ia triturar cartas das mães. Isso incluía a Fernanda e incluía a Denisiane. Por isso que ela não fez isso. E aí ele esqueceu desse detalhe. Aí a Fernanda disse que o Davi acredita que ele talvez tenha algum crédito com ela, que de uma certa forma ele pensou que ela deveria ser grata a ele porque ele não triturou a carta dela. Mas ele, de qualquer forma, ele não ia conseguir triturar a carta dele. Naquela dinâmica do Sincerão, era ele e a Vanessa e os dois tinham que estar em consenso sobre a carta que eles iam triturar. Então, o Davi não tem um ponto nessa história, mas a Fernanda tem. E a Fernanda, inclusive, falou que isso tudo é um papo de maluco. Vocês sabem que ela adora falar isso. E que ela pode usar isso contra ele também. Que ela pode dizer, mas você está esquecendo que naquela dinâmica foi a Vanessa que impediu, não foi você que quis. Então, tem essas coisas que ela também já pescou sobre o Davi. Vai ser interessante a gente ver o embate dos dois. Eu acho que vai ser mais interessante ver o embate dele com a Fernanda do que o embate dele com as fadas. Porque o embate dele com as fadas é esperado, isso vai acontecer caso os 5 ali cheguem no top 5. O que eu acho também que pode mudar, tem 2 semanas para essas coisas mudarem. E aí o Davi continuou fazendo planos ali, continuou falando sobre
a falsidade que ele acha ali da Fernanda, da falsidade que é ali o outro grupo. Matheus continua indignado com essa atitude da Fernanda, de querer falar dos outros e tal. A Fernanda ela passou horas ali falando sobre isso aí também. E aí, hoje teve um invasor, toda quarta tem, e quem estava lá dentro da casa era o Gil. O Gil entrou vestido do mesmo jeito que ele foi vestido no BBB 21. Aí todo mundo ficou ali na janela querendo falar com o Gil, querendo ver o Gil. Vocês sabem como a Bia é, né? A Bia, então, tava ali igual uma louca, porque ela já declarou diversas vezes que ela é muito fã do Gil e que ela se inspira muito no Gil. E aí, vejam aí o Gil, vejam aí o momento que o Gil aparece para eles. E aí quando eles entram na casa, vem lá um recado que ele deixou falando do top 10 e tal, e que se eles não avançarem, eles estavam lascados. As meninas deram um beijo onde ele escreveu. E aí o Davi quis saber quem era o Gil, porque ele ficou ali sem essa referência. As meninas ficaram loucas ali por causa disso. Esse foi o quadro do Invasor que a gente vai ver na edição de hoje à noite. E aí a gente conta isso pra vocês hoje à noite. Aí hoje à tarde, como não tinha muito conteúdo e eles estão muito dispostos a trabalharem, o Matheus, o Davi, a Isabelle e a Alane cumpriram a promessa de pularem na piscina, pelados. As meninas deixaram só a parte de baixo do biquíni e ficaram segurando os seios, enquanto os meninos estavam ali segurando a piroca. Mais ou menos isso aí que vocês estão vendo na imagem. Eles pularam mesmo, fizeram um VTzão aí, pulando. Tem muita cena interessante aí, que foi justamente aquela cena do Matheus, que muita gente falou que aquilo era só a sunga dele, mas eu, quando vi a cena do ângulo, vi que alguma coisa dele estava projetada pra frente. Eu falei que era a piroca dele, tá lá na rede social, mas tem muita gente dizendo que eu tô vendo coisa demais. Vamos ver como é que a edição da Globo vai mostrar isso aí. Mas eles estavam ali cumprindo a promessa, porque eles chegaram no top 5. Foi engraçado de ver, foi engraçado de acompanhar essa cena. Foi engraçado de ver que pelo menos eles estão empenhados em entregarem alguma coisa pra gente. Aí a plantana lá da academia não gostou muito disso. E aí ela disse que a Isabelle se corrompeu, porque ela pulou ali com os seios de fora. Aí ela falou que a Isabelle não gostava, tinha medo, inclusive, de aparecer ali, de ter uma beirolinha do peito dela sendo mostrada ali fora e tal, que ela ficou pensativa com isso. E aí o Davi conseguiu convencê-la a pular na piscina sem usar uma proteção na parte de cima dela. Ela ficou meio ressentida com isso, né? Ela ficou muito ressentida com isso. Ela disse que pra ela mamilos não são polêmicos, mas que não é o tipo de visibilidade que ela queria do BBB, que ela ficou muito, mas muito surpreendida com a Isabelle fazendo isso, que ela não esperava que a Isabelle fosse fazer isso. E aí o Buda falou que era tudo um VTzão, que era tudo que eles estavam fazendo para chamar a atenção. A plantana não gostou nem um pouco disso. E aí a Pitel entrou lá, começou a rir. A Pitel tava ali olhando pros meninos, e ela falou, tá balançando no Bilal deles ali. E ela falou isso com esta cara aí engraçada. E aí ela falou que essa cena não tem peso alguma, que essa cena que eles estavam fazendo ali não era nada demais, e que isso era só pra ser engraçado, e que não passa disso, de ser engraçado. E não passa mesmo. Eles não estão querendo discutir questões filosóficas pulando de seminus dentro de uma piscina. Eles só estão fazendo um VT ali, eles só estão sendo engraçados. É só isso que importa, não é isso que a gente tá falando, não é sobre isso. Mas ela acredita que é sobre isso, né? E aí vamos falar da reta final do BBB, porque muita gente aqui tá na hora de começar a entender como as coisas vão acontecer nessa semana turbo.
Então bora lá dar uma olhadinha nisso. Tá lá no Notícias da TV, que eu falei para vocês no começo, que a reta final do BBB vai ter 3 eliminações por semana e maratonas de prova do líder. O modo turbo do BBB 24 vai começar a partir desta semana, na sexta-feira, com o paredão surpresa. Aqui estão as datas de como é que vai acontecer. Na sexta-feira, dia 29, a primeira formação do paredão surpresa. No domingo, eliminação, formação e prova do líder. Na terça-feira, eliminação, prova do líder, formação de paredão. Na quinta-feira, eliminação, prova do líder. E na sexta-feira, outra formação de paredão. Aí no domingo vai ter eliminação, formação de paredão, prova do líder. Na terça-feira vai ter eliminação, formação de paredão, prova do líder. Na quinta-feira, dia 11, vai ter eliminação e prova do líder. Na sexta-feira vai ter a formação do último paredão. No dia 14 de abril, a gente vai ter a última eliminação da temporada. E no dia 16, a final com os participantes. Tá aí, eu já tinha falado para vocês isso outros dias, mas tá oficializado pela Globo como é que vai ser. Então vocês já estão sabendo aqui, quem acompanha o canal já estava sabendo disso há pelo menos uma semana, que eu já sabia disso também. Temos fontes dentro da Globo também. Só não temos as mesmas fontes que o Lobianco tem ali de dizer que tinha não sei quantos especialistas analisando as imagens que não precisavam, né? Hoje tem a festa da Giovana, a última festa do líder da temporada. Então, vocês sabem que o conteúdo não vai ser tão grande. Mas a gente vai estar aqui com outro vídeo para contar para vocês aí o restante da tarde, o comecinho da festa dela, para a gente ver as pequenas movimentações desse período. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.